Ele só ensinou por 3 anos e meio. Mesmo assim, numa geração, o que ele disse transformou o mundo. Todos os exércitos que já marcharam, todas as marinhas que já navegaram e todos os reis que já reinaram, juntos não afetaram a história tanto como a vida solitária de um só. Agora, 2000 anos depois, os seus seguidores contam-se nos bilhões e cobrem a terra. No entanto, a prática do cristianismo hoje faz lembrar muito pouco os primeiros ensinamentos de Jesus. A profecia anunciou que isto ia acontecer. Circa 91 DC, prisão na ilha de Patmos. Uma mulher, uma criança e um dragão. À primeira vista, estes parecem os ingredientes certos para um aterrorizador conto de fadas. De facto, as coisas alarmantes que agora acabaste de ver fazem parte de uma verdadeira e poderosa profecia dada ao apóstolo João há 2000 anos atrás. O que é que esta profecia, encontrada no Apocalipse 12, nos diz? Será que foi algum evento que aconteceu há milhares de anos atrás? Ou está a descrever coisas que vão acontecer num futuro próximo? E quem é que a mulher, a criança e o dragão representam? Acompanhe-nos agora às profundezas de um mundo que poucos viram, mas que todos fazem parte dele. O Apocalipse, a noiva, a besta e a Babilónia.
No último livro da Bíblia, o Apocalipse, ao apóstolo João foi-lhe mostrada uma visão, uma grande batalha entre o bem e o mal. A profecia de uma batalha tem-se travado por trás das cenas desde o amanhecer do tempo. Os segredos por trás desta profecia têm estado cobertos de mistério durante séculos até agora. Desde os reinos e dos governantes têm caído à volta do mundo, até aos homens e às mulheres que se levantaram e lutaram pelo que eles acreditavam. Esta é a história do cristianismo, a procura pela verdade e a fundação da fé de bilhões de pessoas. Agora um grande sinal apareceu no céu, uma mulher vestida com o sol, com a lua debaixo dos seus pés, e na sua cabeça uma coroa com 12 estrelas. E estava grávida, e com dores de parto, gritava com azias de dar à luz. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe devorasse o filho. Muitos teólogos e historiadores têm estudado esta profecia durante os anos e concordam que a profecia do Apocalipse 12 aponta para um acontecimento conhecido, a matança dos inocentes, que aconteceu na Judeia no primeiro século. Nas décadas anteriores ao nascimento de Cristo, o Império Romano conquistou todo o mundo mediterrâneo, incluindo a Judeia. E, em vários pontos dessa história, tiveram pessoas diferentes a governar por eles. 20 anos antes do nascimento de Jesus, tinham o rei Herodes, um rei cliente de Roma. Tu sabes, temos documentos diferentes fora da Bíblia acerca dele, que nos dizem que ele era muito cruel, ele era capaz de matar os seus próprios filhos, ele era sem escrúpulos, você não queria estar no lado errado dele. Herodes estava muito ansioso quando uma pequena delegação de magos veio do oeste para Jerusalém, anunciando a sua busca pelo recém-nascido rei dos judeus. Por que é que Herodes se teria preocupado em relação a isso? Porque esse era o título de Herodes, que lhe foi dado pelo Império Romano, rei dos judeus. E ele pergunta aos seus astrólogos: há quanto tempo, possivelmente, é que esta criança tinha nascido? E eles determinaram que provavelmente tinha sido 2 anos, desde que a criança tinha nascido, talvez menos. Ele descobre pelos fariseus e pelos saduceus exatamente onde é que esta criança supostamente tinha que nascer. E ele descobre que é Belém. E ele preocupou-se acerca de perder o seu trono. Então ele tinha muita fúria contra esta criança e envia os seus soldados para tentar matar Jesus. A Bíblia diz-nos que este ato barbárico foi inspirado por mais que só a inveja de um velho rei. Muitos historiadores bíblicos acreditam que faz parte de uma batalha muito maior, que tem durado ao longo dos tempos e que ainda ocorre hoje. Para descobrir os segredos desta profecia, primeiro teremos que identificar os personagens principais: a mulher, a criança e o dragão. E ele disse: depois eu vi outro sinal, uma mulher vestida com o sol, com a lua debaixo dos seus pés, na sua cabeça uma coroa com 12 estrelas. Vamos observar melhor a mulher. Nós sabemos que ela é um símbolo de alguém ou de algo. Será que a Bíblia nos diz o que é que esta mulher representa? Maridos, amem as vossas mulheres, tal como Cristo amou a Igreja e deu-se a Ele mesmo por ela. Nós entendemos com isto que a Igreja é a noiva de Cristo. Não é só ela a noiva de Cristo, mas num certo sentido, posto que nenhum homem odeia a sua própria carne, a Igreja é o corpo de Jesus.
Muito claramente, uma mulher na Escritura representa a Igreja. Tens a mulher como representante do povo de Deus. Vemos isso no Velho Testamento, no Novo Testamento. Jesus vem do povo de Israel e depois a Igreja cresce como algo que Jesus desenvolve. Mais importante é que esta mulher está quase a dar à luz a uma criança muito especial. Quem é a criança? Temos algumas indicações. Primeiro, que ele governa com uma vara de ferro sobre as nações. Isso é uma referência ao Velho Testamento, onde claramente Deus é o tal que governa com uma vara de ferro sobre as nações. E depois diz que ele é levado até ao céu. E quem é que é levado até ao céu? Jesus Cristo, certo? Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Então estas duas definições claramente nos dizem que este é Jesus. Agora vamos considerar quem é o vilão nesta importante profecia. O dragão. E outro sinal apareceu no céu. Eis que era um grande dragão vermelho. Eu gostaria de dar-te uma teoria imaginária aqui, mas a Bíblia diz-nos quem é o dragão. O dragão é Satanás. Tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, aquele que tenta destruir. Tu sabes, esse é Satanás, um anjo, o diabo. Então ele ataca. Assim que Jesus vem à face da terra, o ataque está ali. Então foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado à terra e os seus anjos foram lançados com ele. O que nós vemos aqui na primeira parte do Apocalipse 12 é uma representação simbólica do conflito de todos os tempos entre Cristo e Satanás. E nós encontramos esta descrição desde o Jardim do Éden, onde havia uma serpente com asas. O que é uma serpente com asas? É uma forma de dragão. E nós temos esta serpente, este dragão, a vir desde o princípio das Escrituras. Em toda a vida e em todo o ministério de Jesus Cristo, Satanás tenta alterar os planos de Jesus de dar a salvação à humanidade. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Em várias ocasiões, eles expulsaram ele das sinagogas, tentaram empurrá-lo do precipício, tentaram silenciá-lo, torturaram até à morte publicamente, mas o plano de Satanás para descarrilar o plano da salvação foi completamente destruído quando Jesus ressuscitou dos mortos. E a criança foi levada para Deus e o seu trono. Com o Filho de Deus, agora fisicamente fora do alcance dele, Satanás dirigiu toda a sua fúria aos seguidores de Cristo, os novos cristãos. Tudo isto ele fez através do poder de Roma imperial. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o varão. O cristianismo era uma sofrida e perseguida pequena minoria, que não tinha um status oficial no Império Romano e havia perseguições seríssimas, algumas delas eram muito severas. Uma das funcionalidades da religião no Império Romano era para assegurar o bem-estar do Estado. Se os deuses fossem louvados propriamente, eles beneficiariam o Império. Se eles não venerassem corretamente, então mais coisas aconteceriam ao Império como resultado de ira divina. Eles não queriam sacrificar aos deuses, e os deuses nesse momento incluíam o imperador. Então era muito fácil considerar estas pessoas como bodes expiatórios, religiosos. Basicamente, se houvesse algo que fosse a ir mal, provavelmente seria estas pessoas, cristãos. Porque há cristãos que se recusam a dar aos deuses o que lhes corresponde. Mas é claro, têm que ser castigados. E castigo significava, a maior parte das vezes, morte. O que as pessoas pensavam era que os cristãos reuniam-se e também lhes parecia que eles faziam amor com os seus irmãos e com as suas irmãs, porque havia rumores de que eles cometiam incesto, porque os cristãos costumavam chamar-se a si mesmos irmãos e irmãs, e eles costumavam comer a carne de Cristo. Aparentemente as pessoas ouviram que os cristãos andavam a comer crianças.
Então, quando os pagãos ouviram acerca disto, eles pensaram o pior. Eles assumiram o pior. Os cristãos são progressivamente despojados dos seus cargos civis, dos seus cargos militares, os seus livros são confiscados, as suas igrejas são destruídas, é-lhes proibido encontrarem-se. Isto tudo porque havia uma ansiedade de que isto estava realmente debilitando o bem-estar do Império. Como a igreja primitiva sofria debaixo desta perseguição devastadora de Roma, as suas vidas tornaram-se num testemunho poderoso da verdade. Enquanto os pagãos viviam num medo supersticioso constante, estes cristãos sofriam tortura e morte com uma supernatural paz. Basicamente o que o Nero fez foi alimentar os leões com eles. Ele punha-os atados em pilares, ele punha resina neles e depois acendia o fogo neles, como tochas humanas para que eles pudessem continuar a festividade durante a noite. Eram puxados até partirem em dois, eram assassinados por gladiadores. Eles tinham as maneiras mais criativas para se livrarem dos cristãos. Mas eles viam o fim doloroso das suas vidas e, contudo, cantavam e se alegravam. Enquanto milhares de cristãos pagavam a pena máxima pela sua fé, as suas orações de morte e sangue convertiam essencialmente em sementes para a nova igreja. As pessoas estavam tão pasmadas da maneira que estes cristãos estavam a morrer, que imediatamente a reação era: quero registrar-me. Então os cristãos se propagaram como fogo selvagem. Quantos mais os matavas, mais vinham para morrer pela sua fé. Agora, isto é verdade e acho que tem que ser sublinhado que a igreja primitiva se propaga apesar de várias tentativas de repressão dos extremistas autocráticos e poderosos imperadores. Eles puseram-se firmemente contra os cristãos. Mesmo assim, a igreja primitiva sobreviveu. Tertuliano argumentava que sempre que surgia um problema, fosse uma fome ou uma peste, todos diziam: os cristãos para os leões. E então ele diz com sarcasmo, como se tantos pudessem alimentar tão poucos. E o que ele queria dizer era: não nos consegues destruir a todos. Durante este tempo de crescimento extremo, cristãos em todo o Império Romano literalmente foram para os subterrâneos. Este labirinto de túneis e aposentos debaixo das cidades romanas ficaram conhecidos como as catacumbas. Agora, as catacumbas é uma coisa importante de entender. Primeiro, muitas pessoas pensavam que havia cavos naturalmente debaixo de Roma e que os cristãos simplesmente se puseram lá. As catacumbas, a quase sem exceção, não são cavos naturais. Foram escavadas pelos cristãos. Então os cristãos fizeram um grande labirinto subterrâneo. Por vezes os serviços eram realizados ali, mesmo ao lado dos túmulos dos mártires. O segundo ponto é: o ato de enterrar os mortos é muito significativo. Os cristãos acreditam na ressurreição do corpo. É claro que essa crença mudou um quanto ao longo dos séculos. Mas pelo que entendemos, os cristãos primitivos entendiam que eles realmente iriam ser ressuscitados naquele corpo. E por isso eles escolheram enterrar os seus mortos e não cremá-los. Então, se vocês fossem vistos a enterrar os seus mortos, quando especialmente havia grandes ondas de perseguição, mais ou menos estaria a dizer à polícia: vem e investiga-me, porque eu sou um cristão. No ano DC 306, um novo imperador romano veio ao poder e as coisas começaram rapidamente a mudar. Constantino o Grande era um líder militar muito capaz e um político astuto. Então o Constantino teve que lutar uma série de guerras civis para conquistar o seu objetivo político de se tornar imperador. E isso era só um objetivo, não tinha nada a ver com o cristianismo. E ele desceu de Gaul, que hoje em dia é a França moderna, de onde a sua base de poder era enfrentar o seu rival Maximus, em Itália. Constantino vem descendo do norte e quando se pensa na Itália é uma longa linha e ele vem vencendo uma batalha atrás da outra. Enquanto ele vinha marchando com o seu exército, uma das noites ele teve um sonho. Deus veio até ele e disse-lhe: tu vais te tornar um cristão e porás este sinal no teu escudo e vencerás. Pouco tempo depois disso, ele teve uma visão que a história nos diz que foi visto pelo seu exército também como por Constantino. Ele olhou para o sol e viu uma cruz brilhante em cima dele e as palavras em grego tutu nika, por isto conquista. A história de que ele teve este sonho aparece relativamente cedo, é descrita por Eusébio
Há diferentes fontes, há diferentes versões, mas parece que Constantino disse mesmo que tinha tido este encontro divino e que um anjo lhe tinha dito pelo sinal da cruz ele ia conquistar. Constantino manda as suas tropas adornar os seus escudos com o símbolo cristão. O seu oponente move-se fora da cidade e enfrenta Constantino vindo com o seu exército, que agora já tinha treinado um bocado porque tinham vindo a ganhar várias batalhas, do norte desde Milão até abaixo. O seu oponente move-se ao longo do rio, na ponte Milvian, tinha o Constantino e o seu exército à frente dele, o rio e a cidade por detrás dele. Não é uma situação muito boa para se estar. Se você não consegue derrotar o exército que aí vem, não tinha lugar para onde retrair as suas tropas. Então ele perde. Constantino, que certamente ainda não era um cristão, isto é uma coisa poderosíssima, porque ele mesmo acreditava que o Deus dos cristãos lhe tinha dado a vitória, e o Deus cristão era mais poderoso do que os outros deuses. É bem claro que Constantino faz o símbolo cristão parte das normas do Império, porque ele lutou debaixo daquele símbolo e tinha ganho. Então, sendo um bom imperador romano, ele pensou, sim, eu tenho o sinal. Eu estou no caminho certo. Então, se fosse um pagão e alguém confundido acerca da religião, tinha havido esta luta entre deuses. E quem é que saiu no topo? O Deus cristão. Podes tirar as tuas próprias conclusões. Gradualmente, o sentimento nacional contra o cristianismo começa a reverter-se. Durante o reinado de Constantino, os cristãos deixaram de ser uma seita perseguida a abertamente sustentar posições de influência nos tribunais e palácios de reis e governadores. Então, uma larga parte da elite, acostumados a dirigir o show, automaticamente se convertem em bispos locais, etc. Tu sabes, tornam-se cristãos. De qualquer maneira, não era grande diferença, porque eles todos acreditavam no ser divino, supremo, mas tinham diferentes representações desse ser. Se você quisesse avançar no exército ou no serviço civil imperial, tinha muitos incentivos para se tornar um cristão, porque todas as pessoas no topo eram cristãos. Então, se você quisesse avançar na hierarquia, sendo militar, civil ou no tribunal, as pessoas tornavam-se cristãos. Então torna-se muito atrativo, porque o edito de Constantino de tolerância o torna assim. Constantino pode com direito reclamar o título, porque ele virou a história do mundo para um novo curso e fez o cristianismo, que até ali só tinha sofrido perseguições sangrentas, a religião do Estado. Então, a entrada de gente de todo o Império Romano para a Igreja Cristã, eles trouxeram com eles muitas das suas práticas pagãs. Agora que o cristianismo tinha sido dado o status como uma religião completa e legal, então subsequentemente se torna atrativa para as próximas gerações, para um amplo número de membros desta elite. Agora a percentagem de cristãos neste topo de 10%, 10, 15, 20%, aumenta e aumenta dramaticamente no topo 1 e 2%. Essa é a verdadeira mudança. Isso é quando o cristianismo se torna verdadeiramente o cristianismo que é hoje. Porque agora, sim, as pessoas tinham vindo a dirigir o show, eles agora são cristãos. Com o tempo, os líderes da igreja começaram a adotar as roupas majestosas e as cerimónias extravagantes, que eram parte da religião dos pagões. E no lugar dos simples mandamentos de Deus, eles começaram a ensinar superstição e tradições feitas pelo homem. Agora, em vez da igreja cristã converter o mundo pagão, os pagões converteram a igreja. Há um comboio que vem vindo desde o primeiro século representando por documentos que nós temos e o Novo Testamento que nos mostram, de certo modo, a forma da igreja ali. Entrando então neste longo túnel escuro desde o 2º ao 4º século. E ao sair no 4º século deste longo túnel, e o comboio da igreja que sai é tão diferente do comboio da igreja que tinha entrado que você pergunta, o que é que aconteceu? No ano 391 DC, por ordem do imperador Teodósio I, o cristianismo oficialmente se torna a religião do Estado do Império de Roma. Venerar nos tempos pagões era ilegal e todas as outras práticas religiosas cessaram. Está-se a tentar cristianizar uma cultura pagã. As velhas basílicas basicamente são templos pagões.
põe uma cruz no topo, põe-lhes pinturas de cenas bíblicas, heróis bíblicos, mártires bíblicos, santos. Os cristãos estavam muito decididos em tomar conta dos templos pagões, e há um notável líder da igreja que justamente escreve isto num tratado que ainda sobrevive. Ele escreve uma refutação de ataques pagãos contra os cristãos, e parte das suas evidências são que até os lugares deles de louvor agora são lugares de louvor dos cristãos. Nós apoderámos-nos deles, limpámos a idolatria, nós os santificámos, e agora este é o lugar onde o verdadeiro Deus é louvado. Que evidências mais claras que a vossa maneira de louvar é falsa? Onde é que estão os vossos deuses se eles deixam isto acontecer? Então cristãos deliberadamente e propositadamente, como uma estratégia, se apoderam de lugares, não só lugares, mas rituais e ideias que eles pensavam poder transformar para a causa da propagação do cristianismo. O que nós não sabemos é até que ponto é que eles creem nisto e depois dizem até que ponto é legítimo nós fazermos isto e até que ponto talvez nós estejamos a tomar outras ideias. A velocidade com que a Igreja Primitiva deslizou para a apostasia te deixaria sem ar. Conforme milhões de pagões rapidamente se uniram à Igreja, eles naturalmente resistiam a desfazer-se dos seus tesouros idólatras. Os romanos e os gregos estavam tão acostumados a estarem rodeados de símbolos de deuses que eles começaram a fazer exatamente a mesma coisa com o cristianismo. Então muitos destes novos convertidos só deram um novo nome cristão aos seus ídolos, como Paulo, Maria, Pedro. Uma estátua de Júpiter se converteu numa estátua de Pedro. E nós sabemos disso porque tem um sol volta da sua cabeça que nos diz que isto não é Pedro, mas é uma estátua pagã que só foi renomeada. Em vez de Rómulo e Remo, porque não os mártires, os grandes mártires, Cosme e Damian. Representação de Ísis, que originalmente era uma deusa egípcia, já se tinha tornado muito grega, torna-se na representação de Maria a carregar o seu filho. Há uma tradição de mãe e filho ao longo dos tempos, toda a história. Tem-se no mitraísmo e na Babilónia, lá muito para trás, na Pérsia. Parece que Maria adquiriu muitas das características que estavam associadas com estas outras deusas. Ela usa um vestido azul escuro, ela é colocada em metade da lua, ela é a mãe de todos os deuses. Ísis carrega o seu filho Horus. Essa é a imagem que leva um novo nome, e o nome é Maria, que carrega o seu filho Jesus, ou uma representação do deus Hermes. Ele é mostrado como Cristo, o bom pastor. Asclépios é o iconográfico modelo para muitas das representações de Jesus. Sim, um jovem deus vibrante com o cabelo encaracolado e barba curta. Logo, as estátuas dos santos, incluindo Jesus, começaram a adornar as igrejas. Mesmo quando Deus proíbe a prática disto nos 10 mandamentos, as pessoas continuam a venerar e a orar a estes ídolos renomeados. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do cá em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás. Relacionado com este último ponto está a veneração de Maria, a mãe de Jesus. Porquanto que foi verdade que Maria foi uma grande mulher e fiel e honrada por ser sua mãe, em lado nenhum na Escritura Sagrada diz que ela deve ser divinizada ou adorada. Maria sempre foi muito importante na história do cristianismo, mas durante a Idade Média ela se foi levada quase como uma deusa. A Virgem Maria era suposto ser ela que falava pelos seres humanos culpados. A seu surpreendentemente virtuoso e sentencioso e bastante censurador filho. É uma imagem muito estranha, mas isso é a arte religiosa desse período que nos mostra. A Bíblia não venera a Maria como um santo especial. Levanta-a como uma pura, maravilhosa mulher usada por Deus para dar à luz o Messias. Assim sendo, no Concílio de Nicea, em 325 DC, a Igreja elevou Maria à estatura de deusa e como mediadora com Cristo. Tão cedo como ao quarto século, a Igreja tinha sido dedicada à Virgem Maria. E tristemente, estes não foram os únicos erros que entraram para a Igreja durante esse tempo. Durante a Era Apostólica,
O batismo era uma cerimónia sagrada reservada só para aqueles crescidos o suficientes para tomar uma decisão consciente para Cristo. Era um testemunho público de aceitação de Cristo e o seu perdão. O batismo literalmente representa morrer, ser enterrado para a nossa vida antiga e ser ressuscitado ou nascido de novo para uma nova vida em Cristo. Tinha vindo a ser, no curso dos séculos, visto mais como um direito de iniciação ao cristianismo. E assim começou a acontecer nas primeiras etapas da vida, quando estavas apenas no final da tua infância e que se achava pronto para esse compromisso com a sua fé. E a cerimónia do batismo também era realizada num lago ou no rio, onde a pessoa era totalmente submersa, significando que eles estavam totalmente lavados dos seus pecados. A prática do batismo foi gradualmente alterada pela Igreja. Centenas de anos depois de Cristo, salpicar e entornar foi introduzido como uma forma mais conveniente de batismo. De facto, isto debilitava o símbolo poderoso do serviço e contrariava o exemplo de Jesus, que tinha sido batizado por submersão. E isso continua a acontecer até ao 12º século, porque no 12º século foi um tempo onde os teólogos começaram a rever as doutrinas cristãs. E eles chegaram à conclusão que o pecado original toda a humanidade tem, como resultado da queda do Jardim do Éden, existe na alma desde o momento da nascença. Havia este conceito unbíblico que uma criança podia pecar logo de imediato, então assim, se ele pecasse, ele estava em perigo de ir direto para o inferno e morrer para sempre no inferno. Então a única maneira de tomar conta dele era batizá-lo. E ele tinha que ser batizado na igreja. Se ele não fosse um membro da igreja, era um bilhete para ele. Então os teólogos disseram, temos que começar a batizar estas crianças imediatamente, logo a seguir que eles nasçam. Porque se eles vierem a morrer, e este era um período quando a mortalidade infantil era alta e muitos bebés morriam, assim eles poderiam entrar no céu. Outra verdade cristã que foi alterada por influência pagã foi a ceia do Senhor. Jesus instituiu o serviço de comunhão, também conhecido por alguns como a Eucaristia. Era muito linda, mas também simples a cerimónia, onde os seus seguidores beberiam vinho sem fermentar e comiam os pães sem fermento. Estes símbolos do corpo de Jesus sem pecado e sangue são desenhados para fazer os crentes se lembrarem do sacrifício de Jesus e os seus ensinamentos. Sem dúvida, o direito mais importante para os últimos cristãos da era medieval era a Eucaristia ou a comunhão, ou o nome mais comum que eles lhe chamam, a missa. Homens e mulheres todos se reuniam e tomavam o sacramento para celebrar o que nós chamaríamos de comunhão, tomando o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Mas outra vez, baixo da influência dos rituais pagãos, a Santa Comunhão foi pouco a pouco mudada por líderes da Igreja para uma cerimónia mística. Neste novo ritual, vinho fermentado é usado e os padres alegam ter o poder para transformar o pão e o vinho no corpo e sangue real de Jesus. Isto é, transubstanciação. A ideia que um padre transforma a Eucaristia no corpo e sangue de Cristo, através da pronunciação da fórmula Hoco est enim corpus meum, este é o meu corpo. Eram palavras poderosas, consideradas por ter a propriedade que, quando elas eram pronunciadas, Deus transformava a natureza do vinho e do pão no corpo e no sangue do ressuscitado Jesus Cristo. Até ao ponto onde mais tarde diziam, nós estamos a criar Deus, falando as palavras mistagogia. Essencialmente, o que se passava no altar era o pão tornava-se no corpo e o vinho tornava-se sangue. Mas eles pareciam só pão e vinho. Esta oferta do sacrifício na Eucaristia, este sacrifício de oração, esta comida de comunhão, agora não se convertiam em memória de Cristo, mas sim no sacrifício dele mesmo. E, através disso, tens salvação. Eles acreditavam e ensinavam que na missa, Jesus Cristo, na pessoa do sacerdote, sacrifica Cristo para Deus e assim ganha um quanto de santidade que depois a Igreja pode assinar aos beneficiários da missa. Porque as pessoas acreditavam que por celebrar uma missa estavam a fazer algo bom que era oferecido a Deus, havia uma justificação teológica para o fazer mais e mais vezes.
Em 1415 DC, no Concílio de Constança, os líderes da Igreja declararam que só os padres poderiam beber do vinho e os leigos só receberiam do pão. Mas a Bíblia claramente diz que quando Jesus estabeleceu o serviço de comunhão, todos eles beberam do vinho. Cerca de 300 anos depois de Cristo, a Igreja começou a desviar-se de outro dos 10 mandamentos, especificamente do quarto mandamento, que requer dos crentes para se lembrarem do sétimo dia como o dia de repouso. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus. No Império Romano, o judaísmo era uma antiga religião e as religiões antigas eram respeitadas. Quando os judeus continuaram a lutar contra Roma, o que antes tinha sido um amparo e segurança debaixo do judaísmo se converteu em relâmpagos para o cristianismo. Os cristãos eram alienados pelos judeus. Os judeus os perseguiam e, portanto, eles tentaram se afastar dos judeus. Os líderes da Igreja começaram a desvalorizar o sétimo dia, descanso dos 10 mandamentos, em preferência por o mais popular, domingo romano. Alguns cristãos pensaram que se devia jejuar no sábado e que se podia festejar no domingo. Isso era o que os pagãos faziam. Festejavam no domingo e jejuavam ao sábado. Não era um conceito judeu. Os judeus jejuavam à sexta e festejavam ao sábado. Então, se você faz jejum num dia e festa no outro, pode-se adivinhar qual é que é o dia que se torna mais popular. E Cristo é ressuscitado no domingo. Então há uma tendência natural para marcar esse dia e celebrá-lo. E há uma terceira razão, e essa é o culto ao sol, que se arrasta para dentro da Igreja. E quando o culto ao sol se começa a arrastar para dentro da Igreja, Constantino podia fazer uso disso para levar à exaltação do domingo, dia do sol, a ser o dia onde as pessoas deviam louvar. Esta partida gradual da lei de Deus, ao longo dos séculos, se tem tornado ampliamente aceite, que a maioria fica chocada quando sabe que manter o domingo não tem fundamento nenhum na Bíblia. No ano 313 DC, Constantino publicou o Edito de Milão, estabelecendo o domingo como o dia de descanso. A lei do imperador não tinha nada a ver com o cristianismo. Era na realidade para honrar o deus do sol greco-romano chamado Hélios ou Apolo. O imperador Constantino converteu-se ao cristianismo e devido a que permaneceu parcial ao deus sol. O imperador Constantino mudou o dia de sábado, que tinha sido tradicional em judaísmo, para o domingo, o dia do deus sol. E desde aí, a gente cristã, pelo menos em grande parte, tem mantido o seu dia de adoração ao domingo, em vez do sábado. Isto é claro de outro edito de Constantino, dado no ano 321 DC, quando o imperador ordenou: no dia venerável do sol, deixa os magistrados e as pessoas que residem nas cidades descanso e deixar que todas as lojas sejam encerradas. Tomem atenção, o edito usa a palavra sol. Também há um registro que Constantino o Grande fez uma lei para todo o Império que domingo devia ser guardada como dia de descanso. Obviamente, esta mudança não se infiltrou na Igreja do dia para a noite. A história diz-nos que por décadas, o sétimo dia de sábado, junto com o domingo, eram ambos observados como dias santos. A Igreja mesmo primitiva, claramente que continuava a adorar no sábado dos judeus, no tempo dos apóstolos, mas para o meio do terceiro século, isso em grande parte já tinha sido abandonado, ou estava no processo de ser abandonado. Ao princípio do quarto século, em muitas partes do mundo romano, os cristãos adoravam genuinamente ao domingo. Muitos dos cristãos, durante este período de tempo, observavam o sábado e depois no domingo eles teriam um serviço, relembrando-se da ressurreição, e logo a seguir iam de volta para o seu trabalho normal. É durante o tempo de Constantino que a ideia de transferir a solenidade de sábado para domingo é expressada pela primeira vez. Séculos antes, o profeta Daniel havia predito que um poder religioso surgiria que pensaria em mudar os tempos e a lei. Dentro dos 10 mandamentos, só há uma lei que também é um tempo: o sábado.
A doutrina do fogo infernal também foi distorcida por a mitologia pagã. No livro do Apocalipse, a Bíblia ensina que a seguir do grande dia do julgamento, os perdidos serão atirados para o lago do fogo. E nesse momento, cada pessoa é castigada de acordo com o que eles merecem. Então eles serão totalmente consumidos e eternamente perecem. E não temeis os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer parecer no inferno a alma e o corpo. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem de coisa nenhuma. Os padres começaram a ensinar que o inferno era um sítio de condenação eterna, governado por Satanás, e começava logo a seguir à morte. A Igreja caída pôde utilizar este conceito aterrador de uma eterna tortura para aterrorizar e manipular tanto os reis como o povo. O mais trágico de tudo é que este falso ensinamento retrata Jesus como uma espécie de um malvado sádico. Tem encorajado alguns ateus e agnósticos que desafiam o cristianismo nas ideias cristãs de um Deus de amor, se ele pode fazer algo pior que até o Hitler fez. Não importa o que alguém tenha feito. Será que bilhões de anos de tortura é apropriado para o crime? Então tem havido pessoas que odeiam Deus e aprenderam a odiar a Deus por causa disto. Um outro conceito pagão que infiltrou o pensamento dos cristãos era em respeito à vida depois da morte. O purgatório é a ideia que se ensina que, na morte, algumas pessoas entrariam num fogo infernal temporal onde eles seriam purificados para o céu. O purgatório é um centro de reabilitação, meio caminho entre o céu e o inferno. E a coisa do purgatório é que você pode escapar dele. Como a missa diz, consignados às chamas da aflição. Está cheio de bichos, está cheio de odores sulfúricos. Pode ser um quanto melhor que o inferno, mas também não é nenhum piquenique. A Igreja desenvolve gradualmente e de novo cresce na Igreja pouco a pouco a ideia que alguém que morra com os seus trabalhos de penitência incompletos provavelmente teriam que pagá-los em algum sítio de pós-morte de sofrimento. Eles estão a sofrer para serem purificados e purgados dos seus pecados e das ofensas que cometeram durante a sua vida. As gentes da Idade Média acreditavam que quase todos seriam salvos e redimidos, os que eram membros batizados na Igreja. Mas também a quase todos teriam que fazer penitência pelos pecados que eles tinham cometido e não os tinham confessado por passar algum tempo no purgatório. Então a verdadeira tarefa era reduzir o tempo no purgatório. Muita gente confunde o purgatório com o inferno. Há uma ideia que se pode sair do inferno. Não se pode. Se fores para o inferno, é isso. Não há libertação. És muito, muito malvado e simplesmente estás perdido. Mas a maior parte das pessoas, nós temos muito mais coisas em nós. Como é que podemos ser tornados bons para o céu? Têm que ser purgados para fora de nós. E assim se obtém a palavra purgatório. E assim, a maior parte dos cristãos acreditava que os seus familiares estavam a sofrer no purgatório. E o purgatório não é um sítio agradável. Ali ficavas por milhares de anos. A ideia do purgatório data de séculos antes de Jesus. Escrituras de Platão, ao início do século 400 AC, dá-nos uma ideia de onde é que este conceito de purificação e castigo vem. De qualquer modo, o purgatório não era considerado como um lugar real até uns séculos depois. Entre o ano 1160 e 1180, os teólogos desenvolveram a doutrina do purgatório, conduzindo à aceitação formal da mesma no Segundo Concílio de Lyon, em 1274 DC. A Igreja então oferece para o apoio dos mortos no purgatório, por meio de suas orações e atribuindo às pessoas os benefícios dos sacramentos, especialmente a comunhão,
Tudo isto é perfeitamente ortodoxo, a Igreja acredita que isto está a fazer o bem e os leigos parecem estar dispostos a pôr grandes quantidades de dinheiro nisso. Então tu tens uma extraordinária proliferação de instituições fundadas principalmente para sacerdotes fazerem as missas pelas almas perdidas, os defuntos. Particularmente nos séculos XV, esta doutrina foi fabricada para manipular as massas para obter ganhos financeiros. As pessoas estavam dispostas a pagar grandes quantidades de dinheiro para libertar um ser querido das torturas do purgatório. Mas é claro que as pessoas nunca teriam a certeza de quando é que essa pessoa sairia do purgatório. Então o dinheiro continua a fluir para os bolsos dos corruptos padres. O cabeça da igreja enviava as pessoas para arrecadar o dinheiro e encorajavam as pessoas para dar dinheiro à igreja para tirar as pessoas do purgatório. Assim eles poderiam financiar estes elaborados edifícios. Esta crença no purgatório também é construída no perigoso conceito que os trabalhos e as orações dos vivos, de certa forma, podem alterar o destino dos mortos, mesmo quando Jesus deixou bem claro que não há nenhum limbo ou purgatório. Depois da morte, o próximo pensamento consciente da pessoa será a ressurreição e a sua eterna recompensa. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Algo central na mensagem da Boa Nova é o ensinamento de como é que obtemos perdão. Esta foi uma das outras grandes verdades bíblicas que sofreu durante este tempo compromisso. Era ensinado, se uma pessoa gostasse de ser perdoada, ele ou ela primeiro teriam de confessar os seus pecados por meio de um padre, através de um rito chamado o Sacramento da Penitência, conhecido como a confissão. Então, para podermos compensar a nossa bondade insuficiente e as nossas verdadeiras ações equivocadas, todos nós teríamos que, tanto leigos como o clero, todos nós teríamos que confessar os nossos pecados, pelo menos uma vez por ano. Preferivelmente, muitas mais vezes do que isso, a um padre. Isto foi um desenvolvimento muito negativo em vários pontos. Em primeiro lugar, não é ensinado em lado nenhum na Escritura Sagrada. Em segundo lugar, põe um homem mortal no lugar de Cristo e faz com que Deus pareça separado da pessoa comum. Claro, depois de algum tempo, também colocava o padre numa posição embaraçosa para ouvir todos os males dos seus paroquianos. Quando alguém ia a um padre na Idade Média, na realidade há três coisas que são alcançadas por alguém confessar o pecado. Primeiro você faz a confissão, então o padre garante as palavras de segurança que o pecado foi absolvido, já não existe, mas a pessoa, por causa da violação das leis da Igreja e os ensinamentos de Cristo, tem que realizar uma obra de penitência para poder compensar o facto de que eles tinham pecado. A Bíblia ensina que a humanidade não pode fazer nada para se salvar. Essa é a razão por que Jesus veio a este mundo. As Escrituras ensinam que a salvação depende totalmente da nossa confiança em Deus, por misericórdia e graça, que nós não merecemos. É um magnífico presente que nunca pode ser obtido pelos nossos esforços ou boas obras. Até a obediência vem por meio de um dom de graça. A nova doutrina cristã, salvação por fé, é amplamente ensinada e compreendida hoje em dia. Mas durante as trevas da Idade Média era muito mais fácil ensinar às massas analfabetas que eles tinham que fazer boas obras para ganhar o favor de Deus. E ensinaram às pessoas para um pecador ter alguma chance de apaziguar Deus, ele ou ela teria que pagar grandes quantidades de dinheiro, realizar atos dolorosos de penitência ou fazer alguma cansada peregrinação. E isto normalmente incluía também recitar certas orações uma e outra vez, como um requisito para obter o perdão. 40 Ave Marias, 10 Pais Nossos e pôr uma moeda na caixa da igreja. Nas religiões pagãs do mundo, a ideia de orações repetitivas não era nada de novo. Eles acreditavam que se podia apaziguar os deuses dizendo repetitivamente as palavras mágicas especiais. Jesus claramente avisou-nos em relação a esta forma de oração. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos.
Os líderes da igreja corruptos sabiam que a forma que eles tinham de manter o poder sobre o povo de Deus teriam que separá-lo daquela única coisa que eles sabiam que poderia expor os seus enganos, as Escrituras Sagradas. Inicialmente a Bíblia não foi retirada das pessoas. Era acessível. Mas com o tempo, quando as pessoas viram diferenças, eles desafiaram o clero. Então era do seu interesse não facilitar a Bíblia ao povo. Só os padres podem interpretar a Escritura, porque eles combinam a Escritura com a tradição. Então, a tradição interpreta a Escritura, e os únicos que entendiam esta longa tradição eram os padres. E eles poderiam ler as Escrituras, a gente comum nem sequer poderia ler as Escrituras. E eles tinham que ter a certeza que eles interpretavam a Escritura de modo que harmonizasse com a sua tradição. Então, do século V até o 15º, 1000 anos de história, era ensinado e aceito que só os líderes religiosos eram qualificados o suficiente para poder explicar a Escritura Sagrada. O homem comum foi-lhe dito que ele nunca conseguiria entender as Escrituras sem a assistência de um padre. Com este engano mortal, os leigos da Igreja foram postos em trevas. Ao mesmo tempo, a Igreja visível, no passado um bastião bíblico de verdade, tinha-se degradado numa organização política corrupta, adornada com cerimónias espirituais. Não é de se estranhar que esse momento, no período de deteriorização económica, espiritual e cultural, é conhecido como a Idade das Trevas. É trágico que só em poucos séculos que a maravilhosa luz que havia estado reluzindo pela luminosa noiva de Cristo tinha sido eclipsado por tradições pagãs. Agora, uma mulher muito diferente tinha surgido para tomar o seu lugar. E eu vi uma mulher sentada numa besta vermelha. Estava cheia de nomes blasfemos, tendo 10 cabeças e 7 cornos. A mulher estava adornada de púrpura e escarlate, adornada de ouro e pedras preciosas e pérola, e tinha na sua mão um cálice de ouro, cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome, Mistério, a Grande Babilônia, a mãe de todas as prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus, e vendo-a, maravilhei-me com grande admiração. No Apocalipse, capítulo 17, João vê uma mulher que ele descreve como notavelmente diferente da mulher pura do Apocalipse 12. Quem é esta nova prostituta com sede de sangue? E quem será a besta estranha que ela está montada? Se você não está sentado, talvez este seja o momento para se sentar. Talvez possa achar o que vai acabar de ouvir um pouco chocante. Só houve um império, uma igreja, uma instituição que harmoniza com o critério desta profecia: a Igreja Romana Católica. E isto não significa que as pessoas que têm esta fé sejam más, ou insinceras, ou perdidas. As gentes católicas está entre as pessoas mais nobres, mais gentis, e têm feito uma quantidade fenomenal de bem ao longo da história. Isto realmente é acerca de uma luta bem maior, entre poderes espirituais e instituições, combatendo sobre a verdade das Escrituras. Mas agora necessitamos de tirar o véu e realmente ver os factos. No Apocalipse 17:1, observamos que esta mulher se senta sobre muitas águas. Felizmente, o anjo explica o significado disto no versículo 15. E disse-me: as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões e nações e línguas. Então esta mulher governa numa civilização densamente povoada. Provavelmente já ouviu a expressão que todas as estradas vão dar a Roma. Durante os anos do seu governo, os romanos construíram uma rede com mais de 50.000 milhas de estradas, circulando através de todo o Império. Tal como o Império Romano começou a abrir-se, a Igreja Romana estava ganhando força. Sem dúvida que a Igreja Romana apressa-se para encher o vácuo do poder da queda do Império Romano.
E tu metes-te em situações como, por exemplo, no meio do século V, quando Atila e Uno está avançando sobre a cidade de Roma com o seu exército, o imperador não é ele que vai para pará-los, mas é o Papa. Este tipo de protagonismo político, protagonismo religioso, trata de realmente definir o papel do Papa. A profecia também indica que a mulher está sobre uma besta, 7 cabeças e 10 cornos. Obviamente, estas coisas são símbolos. Esta criatura aqui claramente representa o mesmo monstro com 7 cabeças e 10 cornos que nós acabamos de ver no conflito com a noiva, Cristo, no capítulo 12. E é a mesma besta que o mundo é obrigado a adorar no capítulo 13. Então o que é que estas 7 cabeças e 10 cornos representam? As 7 cabeças são 7 montanhas onde a mulher se senta. Os 10 chifres que tu vês são 10 reis. Só há uma cidade no mundo que se assenta sobre 7 colinas, como esta, uma cidade grande, e essa é a cidade de Roma. Então não há qualquer dúvida na mente dos expositores. Quando João está falando sobre esta mulher, ele está falando sobre Roma. Então estás a ver a conexão aqui. 7 cabeças, 7 montes. Você vai no Apocalipse 12, 7 cabeças. Apocalipse 13 trata de 7 cabeças. Há uma continuidade aqui. É dentro da cidade de Roma, chamada da cidade das 7 colinas, que a integridade da área do Estado do Vaticano é agora confinada. Só há uma igreja que também é um país independente e tem poder político mundial, o Vaticano. Este país, com a população mais pequena do mundo, foi estabelecido como um Estado independente, com 109 hectares em Roma. Por detrás dos muros da cidade do Vaticano, tem menos de 1000 pessoas vivendo neste país pequeno que é regido pelo Papa, que tem o poder absoluto legislativo e judicial. Embaixadores à volta de todo o mundo se reúnem com o Papa e os seus representantes, procurando a influência e a orientação deste poder e religião internacional. Até as Nações Unidas se reúnem para serem dirigidas pelo Papa. Quando o Império Romano do Ocidente caiu, o seu território fragmentou-se em 10 divisórias primárias. Os 10 chifres representam os 10 reinos em que Roma eventualmente dividiu-se. Os 10 chifres são a descrição de Roma, que se divide em 10 reinos mais pequenos. Ao longo de toda a história, o catolicismo tem reinado, muitos reinados. Então você tem a igreja montada num poder político. Está a ver? Porque a mulher está montada sobre a besta. Então, durante muitos séculos, ela esteve em controle. Você tem uma união de igreja e de Estado. Os nomes blasfémicos é outro elemento-chave para esta profecia que aponta diretamente para a Igreja Romana Católica. Nós temos nesta terra o lugar do Deus Todo-Poderoso. Isto põe um homem mortal na posição de Deus e é, finalmente, a exata definição de blasfémia. Não se pretende questionar a sinceridade em nenhum Papa em concreto, mas a profecia está falando na posição que ele sustém e a instituição que ele representa. A mulher também está vestida em cores únicas. Ela tem cores específicas que estão mencionadas aqui. Já não está vestida de branco, mas agora temos cores que, por mais estranho que pareça, representa duas coisas: realeza e prostituição. E essas cores em específico que podemos ver que surgem na Igreja Cristã Histórica. Mais tarde, nas cores dos sacerdotes da Igreja Cristã Histórica. Não só eram estas as cores principais dos Césares romanos, mas de acordo com a Enciclopédia Católica, púrpura é a cor oficial dos bispos, escarlata, cardeais. A somar ao escarlate e à púrpura, nós vemos que esta prostituta, ou igreja corrupta, possui vastas riquezas minerais. Quando alguém considera os seus inumeráveis tesouros de ouro, prata e pérolas, a Igreja Romana Católica é de longe a instituição religiosa mais rica do planeta. Todos os anos, turistas vêm de todo o mundo para ver a brilhante opulência da Igreja Romana. A outra marca preocupante desta mulher é encontrada no versículo 6.
e vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e com o sangue dos mártires de Jesus. A história nos revela que a Igreja Romana foi a maior opressora de cristãos e judeus ao longo dos séculos. De facto, os historiadores dizem-nos que mais de 50 milhões de mártires foram vítimas da terrível Inquisição e perseguições da Igreja de Roma. Então, o que temos aqui é uma profecia, dizendo que a Igreja estabeleceria uma incrível perseguição. E isso foi exatamente o que aconteceu. E a Igreja começou um processo legal, chamado de Inquisição, para interrogar estas pessoas, para forçar o maior número possível de pessoas para retirar as suas ideias, para apreender os líderes do movimento e detê-los de divulgar mais. O maior número de mortes que já foi registrado aconteceu quando a Igreja perseguiu aqueles que não concordavam com ela. E a esse nível de repressão continuou através de toda a Idade Média. Então esta mulher, ou Igreja, é um poder opressor que oprime os verdadeiros seguidores de Cristo. Agora vamos ver várias valentes almas que arriscaram as suas vidas para falar contra as influências pagãs, corrosivas e para partilhar a palavra de Deus durante este tempo de trevas espirituais. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. E sobre os que habitavam na região da sombra de morte resplandeceu a luz. Vivendo em Lyon, França, habitava um jovem que queria alterar a história do cristianismo. Pedro Valdo, também conhecido como Valdes, um jovem comerciante muito rico e educado, teve uma experiência que lhe mudou a vida. Um jovem amigo de Valdo morreu repentinamente. Ao dar-se conta da brevidade da vida e da vanidade dos tesouros mundanos, Valdo tomou uma firme decisão de largar tudo por Cristo. Ele deu as suas riquezas aos pobres e tornou-se num pregador itinerante. Valdo ensinava que a Bíblia devia ser compreendida literalmente e proclamada de graça para as pessoas, na sua própria língua. Ele encorajava os crentes que vivessem humildemente na pobreza e, ao mesmo tempo, audazmente, ele denunciava os excessos dos padres. Cerca do ano 1170 DC, Pedro Valdo tinha reunido um grande número de seguidores, que eram conhecidos como os pobres de Lyon ou valdenses. Pedro Valdo, numa educação convencional, é considerado o fundador dos valdenses, um grupo de pessoas crentes na Bíblia, que viviam em França e na Itália. Ele era um leigo católico que se tornou inspirado por a pregação relacionada com a Igreja primitiva. Então começou um grupo de pregadores que viajavam, os quais ensinavam o Evangelho. Ele falou contra a transubstanciação na missa, mesmo havendo alguns valdenses que iam à missa, mas também faziam os seus próprios serviços. Uma vez oficialmente inquisidores certificados na Europa, começaram a encontrar pessoas a quem eles chamavam valdenses ou seguidores de Valdes em todas as partes. Assim que, espalhados por toda a Europa, tinham estas pequenas células de comunidades de pessoas, onde os leigos, a maior parte deles, vamos ser honestos, eram católicos o ano todo. E uma vez ou duas por ano, talvez às vezes durante 2 anos, eles teriam com eles uma equipa de viajantes waldenses. Chegaria e falaria com eles. Por todo o lado que ele ia, Pedro Valdo via pessoas fomeadas pela verdade. Ele acreditava que havia uma fome na terra pela palavra de Deus. Então Valdo pagou a um padre para o assistir na tradução do Novo Testamento para o vernáculo francês. A história é que Valdes contratou 2 pessoas religiosas em Lyon para preparar uma tradução de parte da Bíblia e alguns ditos dos padres na sua língua vernácula, algo entre o francês e a província, que é realmente difícil de descrever, mas parece que estabeleceu uma tradição que as comunidades valdenses tentariam obter cópias da escritura na língua comum das gentes.
Então eles levariam consigo as Escrituras, eles atuavam como mercantes e negociantes e compartilhavam as Escrituras com o povo onde eles iam. Há referências deles de que enviariam os seus filhos para as grandes universidades para que eles partilhassem a sua fé e também para que eles conseguissem obter uma compreensão teóloga contemporânea e usá-la para alcançar uma comunidade mais ampla. Mas a Igreja Romana não podia tolerar mais esta livre proclamação do Evangelho por Campésios. Durante o terceiro concílio de Letrán, em 1179, as ideias de Valdo foram oficialmente condenadas como heresia e pouco depois ele e os seus seguidores foram excomulgados. Expulsados de Lyon, os valdenses se estabeleceram nos altos vales de Piamonte e nos Alpes franceses. Aqui, entre suas famílias, da Bíblia foi feito o estudo principal. Os evangelhos de Mateus e João foram guardados na memória, junto com muitas das epístolas. Sem a imprensa, os valdenses eram frequentemente empregados em copiar à mão as Escrituras. Conhecidos pela sua adesão estrita na Bíblia, estes pregadores estendiam os seus ensinamentos ao redor, enquanto viajavam como vendedores ambulantes. Para evitar a detenção, eles copiavam partes da Bíblia no forro das suas roupas. Então eles cuidadosamente as partilhavam quando eles detectavam um coração aberto. Mesmo depois da morte de Pedro Valdo em 1218, a Igreja Romana continuou a feroz perseguição aos valdenses. Durante séculos, muitos foram julgados e condenados à morte em vários países da Europa. O Espírito Santo mexeu em muitos dentro da Igreja, que corajosamente se levantaram e pediram por uma reforma. Um desses homens era John Wycliffe, um teólogo inglês e um pregador leigo, tradutor e professor em Oxford. A sua educação provou-lhe ser de grande vantagem para ele, quando ele começou a tocar nos cancerígenos erros da Igreja, que estavam a ser divulgados de entre o povo de Deus. Wycliffe nunca se quis expor contra os líderes da Igreja, mas quando ele começou a ver as evidências contraditórias do que estava escrito na Bíblia e o que é que a Igreja andava a fazer, ele não pôde guardar o silêncio. Bem, Wycliffe era realmente uma pessoa algo inusual para se tornar um herege, porque ele era um catedrático em Oxford, tinha sido praticamente criado dentro da estrutura da Igreja e mesmo assim ele estava muito angustiado por tudo o que ele via ao seu redor. Quando ele viu Roma a substituir a Escritura por a tradição, ele acusou o sacerdócio de estar a privar o pão da vida a toda a gente que estava espiritualmente com fome. Ele acreditava que a Bíblia era a autoridade suprema e ele ordenou a tradução da Bíblia. Ele tinha alguns seguidores chamados Lollardos que iam por aí distribuindo as Escrituras e pregando. Eles acreditavam na leitura da Bíblia. Sim, eles leram a Bíblia de Wycliffe e eles também acreditavam no mesmo tipo de devoção mais singela, tal como os valdenses e outros já o haviam proposto mesmo antes do século XII. Este era o maior presente que ele podia ter dado às pessoas comuns. Não há mais nenhum documento que tenha alterado mais o curso da história que a tradução em inglês da Bíblia. Ele apresentou algumas das verdades que o protestantismo mais tarde haveria de trazer. Como eu acabei de sugerir, os seus ensinamentos, apesar de ser séculos antes, estava a preparar o caminho para muita gente na Inglaterra poder aceitar a reforma quando ela viesse. Wycliffe teve a audácia para declarar que a autoridade universal do Papa não era bíblica. Foi nestas condições que, em 22 de maio de 1377, o Papa Gregório XI condenou os textos de John Wycliffe, dizendo que os seus ensinamentos são perigosos para a Igreja e o Estado. Wycliffe continuou a pregar salvação através de Cristo unicamente e que as Escrituras eram infalíveis, em vez da Igreja Romana. Durante o tempo, os seus escritos e o seu trabalho de reforma se espalharam como ondas sísmicas, influenciando milhões do povo de Deus. Elas podiam ser lidas em qualquer lado onde houvesse escolásticos teólogos que as podiam pegar. De facto, viajam para a Boémia e inspiram a John Huss também. E Huss compartilha o ataque à transubstanciação e ao poder clérigo
também como Wycliffe, na riqueza da Igreja. Huss era só um rapaz pequeno quando Wycliffe morreu. Mas as obras de Wycliffe tiveram uma poderosa influência na sua vida e na sua futura missão. John Huss era um pregador boêmio, também um professor na universidade e também serviu ao rei por algum tempo. A ele foi-lhe confiado, eventualmente, o ofício de pregador, numa capela pequena acabada de ser fundada, a Capela de Belém. Tal como Wycliffe, John Huss pregava as Escrituras na língua das pessoas, uma prática que era agora proibida pela Igreja, que favorecia o perdido idioma latim. Sim, ele pregava no vernáculo que os boêmios haviam tido a Escritura no seu idioma, apesar dos concílios da Igreja, e foi através disso que ele entrou em contacto com os ensinamentos de Wycliffe. E ele é especialmente atraído ao ataque sobre a transubstanciação, o ataque sobre a riqueza e a influência da Igreja. Caminhando pela cidade um dia, Huss tomou conta de duas pinturas que dois homens tinham posto como um protesto silencioso. Cada uma das pinturas descrevia uma cena diferente. Numa das pinturas era a imagem de um Jesus humilde que entrava em Jerusalém humildemente com os seus cansados discípulos. E na outra pintura estava uma imagem do Papa, vestido em ricas e luxuosas roupas, transportado num trono e seguido por uma majestosa procissão. Essas pinturas certamente apresentaram um contraste entre Jesus que disse: as raposas têm guaridas e os pássaros do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça, com o magnífico esplendor do palácio do Papa, e aquele alvoroço papal. Movido por este conhecimento, ele começou a denunciar publicamente o orgulho, a ambição e a corrupção do clero, e ele sem medo chamou a Igreja para uma reforma. Se tem que interpretar a Escritura de acordo com a verdade é caracterizada pelo que a Igreja acredita. Como é que se corrige um erro na Igreja? Assim não se tem uma revisão de erros. Não existe a correção da Igreja. E isso eu creio que é o defeito fundamental que permitiu à Igreja começar a equivocar-se e continuar equivocada. John Huss foi convidado para ir a Constança, na Alemanha, para defender o seu criticismo em relação à Igreja de Roma. Segismundo, o rei da Hungria e mais tarde do Sacro Império Romano, garantiu-lhe uma passagem segura, mas imediatamente quando Huss chegou à cidade, foi preso e posto no calabouço, no castelo Gottlieben. O rei Segismundo estava muito enfurecido acerca da apreensão de Huss e ele ameaçou ir ao cônsulo da Igreja, mas o cônsulo convenceu o Segismundo que as promessas feitas a um herege não eram vinculativas. Em 6 de julho de 1415, o cônsulo reuniu na catedral depois da missa e da liturgia. Então John Huss foi levado para o seu julgamento. Foi-lhe perguntado para defender a sua posição e ao defendê-las, eles encontraram ele a falar uma heresia. Então ele foi confiscado e julgado por heresia. Os guardas então levaram o Huss para ser executado. No lugar da sua execução, Huss manteve-se firme. Enquanto as chamas o cobriram, ele até foi capaz de levantar a sua voz em canto. Entre as suas últimas palavras, Huss preveu que dentro de 100 anos Deus levantaria um homem que os seus chamados por reforma não seriam suprimidos. Criado numa casa humilde em Mansfield, Alemanha, Martinho Lutero, teólogo, autor, compositor, sacerdote, ele foi possivelmente o mais conhecido reformador religioso do século XVI. Lutero nasceu em 10 de novembro de 1483, cerca de 70 anos depois do martírio de John Huss. Nascido numa família trabalhadora de classe média, com vários irmãos e irmãs, Lutero desenvolveu um forte caráter e personalidade firme. A família de Lutero parece ter sido, em certa medida, uma família de grandes triunfadores. Eles eram muito estritos, de acordo com as histórias posteriores de Lutero, eles eram muito estritos no jovem Martim, e eles certamente viram que o caminho a seguir para o seu jovem filho era através da educação.
Mas quando ele era jovem, era suposto que ele se tornasse num advogado. De qualquer modo, uma dramática experiência mudou para sempre o curso da sua vida. Lutero foi apanhado numa tempestade trovoada e teme pela sua vida. Ele está lá fora e tem medo que vai ser apanhado por um raio. Os relâmpagos golpeavam por trás dele, à frente dele e de lado. Então, em terror, ele clama e promete, se um santo o salvasse, ele se converteria num monge. Ele tinha chamado por Santa Ana, a santa das causas perdidas. Santa Ana, liberta-me e eu me converterei num monge. E ele manteve a sua palavra. Apesar do seu pai protestar muito, Lutero deixou os seus estudos em direito, vendeu todos os seus livros e entrou no mosteiro Augustino Cerrado de Erfurt e se dedicou totalmente à sua vida monástica. Depois de querer desesperadamente por salvação, ele frequentemente jejuava por muitas horas, orava, vivia em austeridade e confissões sem fim. Se houve alguém que mereceu céu por ser um monge, eu certamente estaria entre eles. Ele encontrou um confessor mais velho que se apercebeu que Lutero tinha uma particular alma sensível. E este confessor realizou-se que Lutero necessitava de ensinar a Bíblia. Então ele torna-se, simultaneamente, num professor de teologia, pregador na Igreja do Povo e um membro da comunidade religiosa na Casa dos Augustinos. Ele basicamente faz 3 trabalhos. Em Wittenberg, ele tinha aprendido a estudar a Bíblia em suas línguas originais. Em breve, ele começou a partilhar o que ele tinha aprendido em suas conferências. E os seus ouvintes estavam encantados. Em 1510, Lutero fez uma peregrinação para visitar a sede da Igreja, na santa cidade de Roma. Ele ficou doente por ver tanta ganância e maldade, que ele via no meio de todas as classes do clero. A sua grande expectativa em relação à cidade santa foi afastada, quando ele começou a ver o estilo de vida decadente dos monges e dos padres. Isto estava em direto contraste com a sua vida frugal na Alemanha, mas a mais inquietante revelação de Lutero ainda estava por vir. Ele foi até Roma e quando estava a subir as escadas, e ali houve uma voz, não necessariamente verbal, mas uma na sua cabeça que dizia: o justo viverá pela fé. Então, subindo estas escadas, as escadas de Pilatos, de joelhos, que era suposto ganhar algum tipo de garantia que não queimasse no purgatório demasiado tempo, e de repente ele dá-se conta, conforme ele olha ao seu redor, o que é que estamos a fazer? A Bíblia diz que isto vem por fé, então levanta-se da posição de joelhos, e isto parece ser um ponto de viragem. Lutero finalmente tinha entendido a importância de confiar nos méritos de Cristo para perdão. Depois de voltar de Roma, em 1512, Lutero foi galardoado com o doutorado em Divinidade na Universidade de Wittenberg. Então ele corajosamente começou a pregar às pessoas que os cristãos não devem aceitar nenhuma doutrina que não viesse da Bíblia. E foi neste princípio de sola Escritura que se converteria no chamado de Batalha da Reforma. Foi numa série de 3 tratados, em 1520, que apresenta o conceito que agora, desde que a tradição da Igreja se tornou tão corrupta por inovação humana, que a Igreja só devia seguir o testemunho das Escrituras. Esta é a linha condutora na história que descreve a decadência da Igreja, que foi quando as pessoas perderam a Escritura, não tinham a capacidade de ler a Escritura para si mesmos, havia uma barreira entre eles e a Escritura, e eles e Cristo, e então começou a se recuperar quando Martinho Lutero e os seus colegas decidiram que a Escritura realmente era a autoridade. Só a Escritura, toda a Escritura, prima Escritura. Então começaram a superar esta situação. Por volta desse tempo, Roma acabava de escavar o chão para a magnífica nova Basílica de São Pedro. Então enviou John Tetzel, um frade dominicano à Alemanha, para vender indulgências, para poder juntar os fundos suficientes para a catedral. A Igreja acredita não só nos que os seus serviços e ofertas podem ajudar os mortos, mas também que a cabeça da Igreja, o Papa, pode de tão grande abundância e de acumulada graça, que é um pertence da Igreja, a Igreja pode simplesmente declarar
que as sanções que alguém devia depois da sua morte estavam liquidadas. Isso é o que se chama de uma indulgência. A completa indulgência plenária absolvia uma pessoa de todos os pecados que eles haviam cometido até àquele ponto. E assim você era acelerado, de acordo com os ensinamentos da Igreja, através do purgatório diretamente para o céu. Ao final da Idade Média, a Igreja tem na sua cabeça que pode dizer às gentes: se vocês estiverem dispostos a fazer uma oferta à Igreja, a Igreja lhe dará uma indulgência, em forma de uma oferenda, para a saída de um membro da sua família, ou amigo, parente, ser amado, e esse ser querido escapará às penas do purgatório, supostamente imediatamente. Isso se tornou no 14º e no 15º século uma crença muito popular e as pessoas pediam por indulgências. Quando Lutero reparou que os seus membros andavam a comprar indulgências, ficou indignado. As pessoas ao vir até ele para lhe pagar as suas indulgências, ele se negou a invalidá-las. Lutero declarou que o que eles realmente necessitavam de fazer era, sinceramente, arrependerem-se e deixar os seus pecados. Este foi o primeiro problema que forçou Lutero a entrar numa batalha com a sua própria amada Igreja. Em 31 de outubro de 1517, Lutero pregou o seu famoso protesto nas portas da Igreja de Todos os Santos em Wittenberg. O que é que são as 95 teses que ele cravou com fama nas portas do castelo em Wittenberg? Era um convite académico para um debate. Ele escreveu uma tese de 95 declarações e basicamente ele está a dizer: aqui estão as propostas e elas são sempre fortemente retratadas do que imaginam, porque é um tema de debate. É o que se chama de uma disputa. As 95 teses são só uma série de 95 propostas com que ele pretendia começar um debate universitário. Isto era uma questão muito normal, uma prática académica medieval. Então Lutero está realizando um exercício muito estritamente académico. É como publicar um artículo numa revista da Academia de hoje. Como historiador, eu mesmo às vezes não estou à espera que muitas pessoas o vão ler. Somente se está entrando num círculo muito fechado. Então ele pega nele e vai pregá-lo na porta da igreja do castelo de Wittenberg. Porque esse seria o lugar tradicional onde se punha os convites para uma discussão. Então ele não estava à espera que nada viesse disto. E isto chamou a atenção de muita gente, incluindo o Papa. Pela parte de Lutero, ele não estava promovendo algo que a Igreja fosse hostil. Ele acreditava que estava promovendo coisas que a Igreja receberia. De facto, se formos ao princípio dos pais da Igreja, incluindo Agostinho, podemos encontrar muitas coisas de acordo com as ideias de Lutero. Então Lutero, em realidade, pensa que a gente diga: oh, genial, obrigado por teres dito isso, no qual talvez um pouco ingênuo, e isso é o que se espera de um académico. Mas Lutero, ele não estava a tentar criar outro movimento, de facto o contrário. Mas a realidade é claro que a Igreja não aceitou a maior parte do que Lutero tinha dito. E um touro saiu, um touro papal, significando um tipo de declaração, condenando Lutero e os seus escritos, dizendo que eles deviam ser consignados às chamas. O touro foi entregado em Wittenberg e, em vez de consignar os escritos às chamas, Lutero convocou uma grande reunião em Wittenberg e consignou o touro às chamas. Então houve uma queimada deste touro papal e claro que então isto agora se tinha tornado num desafio, correto? O desafio tinha sido enviado e o desafio tinha sido respondido. Então foi quando Lutero disse: se me condenares a mim, eu vou-vos condenar a vocês, porque ele acreditava que isto era uma questão de verdade. Então se a Igreja está a condenar a verdade bíblica, a Igreja certamente que é o anticristo. E ele chama-lhes isso. E é claro, quando chamas alguém anticristo, é bastante difícil obter um consenso ou um compromisso. Então o imperador alemão organizou uma audiência e todos os príncipes e sacerdotes importantes se reuniram para uma histórica junta num lugar chamado Os Anos. Então aqui havia representativos de todos os príncipes importantes de 3 cidades do Império. E Lutero vai pensando que ele teria uma hipótese de bater. E a Igreja sabe que Lutero é um brilhante apologista, não lhe vai dar chance nenhuma. Mostraram-lhe um monte dos seus livros e perguntaram-lhe 2 perguntas. São estes os teus livros?
Vais tu retirar os ensinamentos que tens feito com eles? E ele não disse nada imediatamente. Ele disse, sim, estes são os meus livros, mas há muitas coisas escritas aí e eu vou precisar de algum tempo para pensar acerca disto. Ele quase perde a sua paciência, mas no final ele não a perde. No dia seguinte ele vem e começa a fazer trocadilhos com as palavras. E eles só dizem, são estes os teus trabalhos e vais retirar. E ele diz, bem, vocês estão à espera que eu retire todos os meus trabalhos, porque alguns dos meus trabalhos toda a gente na igreja concorda com eles. Já escrevi acerca de certos males que no geral ele concorda. Ele aqui está a tentar entrar num debate, mas as autoridades não vão entrar num debate. Não, não, não. Só vais ter que dizer, vais retirar o que disseste. É um ato heroico, especialmente porque, pelo que Lutero acreditava, ele acredita que iria levá-lo à morte. A não ser eu, convencido por o testemunho da Escritura e por uma razão clara, não confio no Papa nem em concílios somente, porque é bem sabido que eles muitas vezes erram e se contradizem a si mesmos, me apego nas Escrituras que tenho citado e na minha consciência está captiva à Palavra de Deus. Não posso e não vou retirar nada, porque não é nem seguro nem correto ir contra a minha consciência. Aqui eu estou, não posso fazer outra coisa. Que Deus me ajude. Amém. O cônsulio não tinha muito mais que dizer em resposta. Lutero foi declarado um criminoso. A sua literatura foi proibida e a sua detenção ordenada. O documento dizia: nós queremos que ele seja apreendido e castigado como um notorioso herege. Agora, Lutero havia recebido uma passagem segura, a de Gozam, tal como havia sido Huss, dado no concílio de Constança pouco mais de 100 anos atrás. E haviam essas autoridades que insistiam que o santo imperador romano Carlos V ignorasse a passagem segura, assim como o imperador Segismundo o havia feito com a passagem segura de Huss. Carlos V não queria ser conhecido como o segundo imperador que havia extraviado uma passagem de conduta. E então, por qualquer razão, e talvez outras, ele permitiu a Lutero sair da cidade e regressar a casa. Ele pensou que provavelmente o iam matar durante a viagem, porque havia um preço de recompensa sobre a sua cabeça. Em lugar por suposto, Lutero é sequestrado por um grupo de homens armados que realmente trabalhavam para Frederico, o Sábio. Ele precisava de tirar Lutero da circulação por algum tempo e leva-o para o castelo de Wartburg, o qual Frederico sabia, mas ninguém mais o sabia. Muita gente pensava que ele tinha morrido. Durante o próximo ano, a partir deste sítio solidário, o qual Lutero se referia como Minha Pátimos, o ex-padre continuou o seu trabalho de prolífica escritura. Ele até conseguiu traduzir o Novo Testamento, de grego para a língua alemã. Agora, cerca de 72 anos antes de Lutero completar a sua tradução do Novo Testamento, Gutenberg mudou a história com a invenção da imprensa. Com esta nova tecnologia maravilhosa, a verdade sobre a palavra de Deus começou-se a espalhar como as folhas do outono por toda a Europa. Então, no meio desta grande reforma, o Senhor armou o seu povo com a espada da sua palavra. À volta deste mesmo tempo, vários outros campeões poderosos da verdade se levantaram de dentro da Igreja Romana. De entre estes homens bravos chamavam a um regresso às Escrituras estavam Philip Melanchthon, William Tyndale e John Calvin, e o John Knox, só para nomear uns poucos. Conforme os reformadores pregavam e a prensa trabalhava, as grandes massas estudavam a palavra de Deus. Gradualmente, a luz da verdade começou a dissolver as correntes do erro e superstição que haviam atado as pessoas por séculos. Como o sopro fresco de primavera, a Europa experienciou o renascimento religioso. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. No livro do Apocalipse, prevê que nos últimos dias o dragão, Satanás, mais uma vez vai intensificar os seus esforços para perseguir a Igreja de Deus. Eles são aqueles que se identificam como os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. O Apocalipse avisa que nos últimos dias haverá uma muito convincente falsificação da verdadeira Igreja de Deus, que compromete a verdade das Escrituras. Jesus avisa que vai a quase enganar o mundo inteiro. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios,
para enganarem, se for possível, até os escolhidos. Pouco depois deste engano final, Cristo voltará. E ele virá para uma igreja que tem sido purificada de todas as falsas tradições e paganismo. Será uma igreja que exigirá que se diga: assim disse o Senhor, por todas as doutrinas que sustém. Jesus também disse que quando ele regressasse, o mundo estaria absorvido em egoísmo, violência e rebelião. E ouvirás de guerras e rumores de guerras, porque nação se levantará contra nação, e haverá fome, pestes e terremotos. O amor de muitos vai se tornar frio, e então o fim virá. Esta guerra espiritual tem sido propagada desde o princípio dos séculos, e é claro que esta profecia está a cumprir-se rapidamente. Enquanto a batalha se intensifica, todos nós enfrentamos uma escolha. Escolham para vós neste dia a quem é que vós servireis. Amigos, acabamos de ver como é que a gloriosa luz da Igreja de Deus foi assombrada e distorcida através da influência da mitologia. Também vimos como é que os primeiros cristãos foram seduzidos gradualmente para adotar rituais pagãos e tradições em lugar da verdade bíblica. Mas então Deus levantou homens fiéis e mulheres fiéis para que resistissem aos erros de um império inteiro. A história mais uma vez vai se repetir. Muito em breve todos se reunirão com a noiva de Cristo ou seguirão a besta da Babilónia. Qual é que é a tua posição? A Bíblia é muito clara. As evidências são irrefutáveis. A decisão final será a tua. Certamente cedo venho.